Tem aqui. Só um pouquinho. Mais um. Amém, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29. E o tema da mensagem hoje é: o Cordeiro Pascual morreu para satisfazer a nossa maior necessidade e não as nossas vontades. Com relação ao Evangelho, nós precisamos ter um olhar ampliado do que é a obra de Cristo, de quem é a pessoa de Cristo, e dividir, saber entender qual é a mensagem principal do Evangelho, ter a compreensão qual é a centralidade da mensagem que Deus nos trouxe através da vida, da pessoa do seu Filho Jesus, que também é Deus. E é nesse sentido que nós conversaremos hoje. Nós precisamos compreender o que é Evangelho de Cristo e o que não é Evangelho de Cristo. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa de acordo com a palavra de Deus. E antes que nós entremos aqui no texto de João, a gente precisa ter a compreensão que a festa da Páscoa não é uma festa que nasceu no cristianismo. A festa da Páscoa ela nasceu há mais de 3.000 anos. A gente diz, né, a Páscoa é uma festa judaica, mas que começou no céu. O Senhor Deus instituiu ao seu povo de Israel a Páscoa. E nós vamos compreender o que é a Páscoa a partir lá do texto que a gente vai falar rapidinho lá em Êxodo e vamos transportar aqui para o Evangelho. Então nós faremos uma viagem de 3.000 anos atrás. Mas vamos ler aqui primeiro o texto de João. Vocês estão lá comigo? João capítulo 1, versículo 29. Então a palavra do nosso eterno e poderoso Deus diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu. Por quê? Porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, ele afirma novamente. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Pai, graças te damos por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos permite mais uma vez, todos nós, eu juntamente, as minhas irmãs e os meus irmãos que aqui estão, aqueles que nos assistirão posteriormente, obrigado por esse momento de nós podermos nos achegar diante do Senhor através da sua palavra novamente. Obrigado por toda a revelação que o Senhor aqui nos deixou, que é o seu próprio Filho. O teu verbo vivo, o verbo encarnado. E Pai, o que nós queremos te pedir aqui no poder do teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente para que nós possamos compreender a tua palavra. E Senhor, que também possa ser noite de convencimento de pecado, justiça e juízo. Nos salva, Senhor Deus. Nos salva do pecado e da consequência da morte eterna. Essa é a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, a história da Páscoa, ela envolve ressurreição? Sim, ela envolve ressurreição. Que no caso nós comemoramos o domingo, né? O domingo de Páscoa, o dia ao qual o nosso Senhor ressuscita. E como nós falamos no início do culto, a ressurreição de Jesus, ela torna a nossa mensagem, a nossa pregação, que não vem de nós mesmos, singular, diferenciado. Por quê? Porque o nosso Deus, ele ressuscitou. Ele disse que ele era divino, ele disse que ele era um com o Pai, que ele era da mesma essência, da mesma substância do Pai, da mesma pessoa do Pai, mas só que ele se encarnou. Ele foi 100% homem e 100% Deus. E a ressurreição de Jesus, como Paulo tanto escreve nas suas cartas,
torna a nossa pregação singular. Por quê? O nosso líder ressuscitou dos mortos. Ele fez aquilo que nenhum outro homem fez. E como nós já falamos aqui também outra vez, mas como tiveram outros casos de ressurreição antes de Cristo, mas essas todas as pessoas vieram a morrer depois. O nosso Senhor não. Ele ressuscitou, andou entre nós durante 40 dias e após isso ele foi assunto aos céus. E hoje ele vive em nós. Hoje essa é a proposta do Pai, através da vida do cristão no poder do Espírito Santo. Que Jesus viva através de nós, para que quando as pessoas nos olhem, já não vejam mais a gente. É como Paulo escreveu aos Gálatas. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive através de mim. E sabe por quê? Quando a gente condiciona o cristianismo à Páscoa apenas uma comemoração de ressurreição, parece que nós temos talvez assim um Deus que fez uma obra para poder arrancar aplauso das pessoas, sabe? Não, eu vim, eu ressuscitei, eu sou Deus, e agora vocês me aplaudam, porque eu sou Deus, eu fiz aquilo que ninguém fez. Mas só que em essência, a mensagem do Evangelho, a verdadeira Páscoa, é uma mensagem sobre libertação. Vamos agora viajar 3.000 anos atrás. Vamos lá para a época das pirâmides no Egito, lá para a época dos faraós. Se você quiser vir comigo, antes de você chegar lá em Êxodo, dá uma parada em Deuteronômio, se você quiser, e a gente vai voltar aqui depois ao texto de João. Se você quiser ir comigo, vai lá em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. A libertação que o Senhor operou miraculosamente lá no Egito, libertando o seu povo, apontava para a libertação nossa. E a figura de Moisés é uma sombra de Cristo. Moisés aponta para a grande obra do Senhor Jesus. Vocês estão comigo? Deuteronômio 18? Olha o versículo 15, o que diz. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, isso é Moisés falando ao povo judeu, repetindo a lei, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Por quê? Isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. No dia que o povo estava reunido, vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem vê este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saiba que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Por que eu falei isso? Porque um dos 3 ofícios de Jesus, a gente já falou aqui também, ele é sacerdote, rei e profeta. E Moisés, quando fala ao povo, já está falando sobre Jesus, é uma profecia sobre Jesus. Do meio dos irmãos de vocês se levantará. E Jesus é levantado como um judeu. E tudo que Jesus falou está se cumprindo. Nós estamos hoje aqui em 2025, de uma profecia que foi dada há 3.000 anos atrás e vendo que ela se cumpre. Só uma pergunta simples, irmãos. Quem é que crê em Jesus Cristo? Quem é que crê que ele é mais real do que esse papel ou as Bíblias que estão aqui? É isso. Olha quantos anos se passaram e olha como que essa palavra continua viva e eficaz. Agora eu queria pedir que você fosse comigo lá em Êxodo capítulo 2, por favor. Êxodo capítulo 2. Versículo 23. O povo de Deus está preso no Egito, sofrendo muito. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus.
Deus ouviu o gemido deles e lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. E como que isso aponta para os nossos dias? Irmãos, olha para o mundo. Olha a sociedade. Completamente escrava do pecado. Caminhando para a morte eterna. Sem Cristo é o que homens e mulheres estão fazendo. Caminhando para a morte eterna. E quem que está clamando hoje na terra por este povo? A igreja. Somos nós o povo de Deus. Quem aqui que não intercede por um amigo? Quem aqui que não clama ao Senhor por um vizinho, por um familiar? Nós somos esse povo que continuamos clamando. E o Senhor continuamente continua ouvindo a nossa voz. Por quê? Porque nós temos o Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto a história não se consumar realmente de vez, há chance, há possibilidade. E ainda no capítulo... vamos lá no capítulo 12 de Êxodo. Que a gente vai vendo que o texto vai dando cada vez mais luz a respeito de Cristo. Capítulo 12. Versículo 5. O Senhor dando ordem a Moisés, olha o que ele fala. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Vocês sabem a história, né? O Senhor mandou que cada família que tivesse em Israel, que fosse do povo de Deus e que cresce. Foi até uma pergunta interessante. Ela lá me perguntou esses dias, amor, mas será se teve algum judeu que não creu? Isso a gente não tem no texto. Mas se ele não creu, ele não fez isso. E se ele não fez isso, se ele não passou o sangue do cordeiro, né, aqui nos umbrais da porta, aquele anjo visitou aquela casa. Aquela praga, aquela última praga que estava tomando o Egito, acometendo o Egito, matando os primogênitos, acometeu eles. Por quê? Porque a obediência gera bênção. E a desobediência, ela gera morte. Ainda no capítulo 12, vamos lá no versículo 12 também. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Vai agora no versículo 21 do mesmo capítulo, por favor. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiro para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Então, na verdade, a Páscoa é uma festa que foi instituída por Deus há 3.000 anos atrás. E o judeu até hoje ele celebra a Páscoa. Mas só que ele não celebra com a perspectiva do Filho de Deus que já veio. O judeu mesmo, ele está parado lá no livro de Malaquias. Eles estão aguardando vir um Messias. Eles estão aguardando vir um Salvador. Mas só que essa libertação que o Senhor executou através da vida de Moisés, isso é uma sombra daquele que haveria de vir e que já veio. Então, na verdade, a gente já vai compreendendo que a Páscoa é uma festa que fala sobre libertação. E nós precisamos lembrar todos os dias da Páscoa na nossa vida. Como João também escreveu: se, pois, verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Livres de quê, irmãos? Do poder do pecado. O pecado já não tem mais autoridade sobre a nossa vida. E nós que carregamos os nossos pecados sem confessar, sem nos arrepender, quando nós chegarmos naquele grande dia, são esses pecados que vai nos condenar à morte eterna.
Então, o sacrifício de Jesus é aquele sacrifício que vem nos libertar dos nossos pecados. Foi como também nós estávamos falando aqui no início do culto. Quando a gente está assistindo aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Muitas vezes ali naquele momento do açoite, né? E tentaram aproximar o que Jesus realmente sofreu. Nós somos às vezes tentados a sentir pena do Senhor Jesus. Ah, tadinho, chorar porque ele... Mas na verdade nós precisamos lamentar o nosso pecado. Não lamentar por ele, ele quis a cruz. Nós cantamos aqui aquela música do Asaf Borba. Ele quis, ele viu. Lá em Isaías 53 diz que ele se agradou. Deus se agradou da obra de Cristo. Mas por quê? E aquele texto me trazia confusão. Eu falava, gente, como? Como que o pai se agrada de ter visto o filho naquela condição? Mas é nesse sentido, por ver que nós seríamos salvos. E o filho quis, o filho foi de forma voluntária. A gente leu aqui também no início do culto o texto que falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus Cristo foi uma obra, foi uma oferta voluntária. Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar. E sabe, irmãos, vamos retornar agora lá ao Evangelho de João, para a gente agora continuar lá expondo aquele texto. Eu só quis vir aqui para que nós lançássemos sombra sobre o sentido da verdadeira Páscoa. A Páscoa é uma festa que fala sobre libertação. Sabe por quê, irmãos? Não adianta nós comemorarmos a ressurreição do Senhor Jesus, nós nos emocionarmos, nós compartilharmos, tudo isso é lícito, nós nos emocionarmos, nós nos alegrarmos, nós compartilharmos. Mas se nós não tivermos a consciência de um libertador, se a gente apenas contemplar a ressurreição, mas se nós não entendermos como que começa o relacionamento para que essa ressurreição se torne uma verdade nas nossas vidas. Nós precisamos ressuscitar todos os dias com o Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a vida dele viva através de nós. E quando nós vemos a Bíblia falando sobre nós tomarmos parte na ressurreição de Cristo, ela envolve nós tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo. Antes daquela coroa que ele recebeu, a coroa de glória, ao qual ele está à destra do Pai agora, teve uma cruz no caminho do Senhor Jesus. E todo relacionamento com Deus começa a partir de arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nos arrependermos de quê? Dos nossos pecados. De tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E o propósito do Evangelho de João, o Evangelho que João escreveu, tem um propósito específico de apresentar Jesus como o Verbo divino que se fez carne. O Criador do universo, o revelador do Pai, o Salvador do mundo, por quem recebemos por meio da fé a vida eterna. E o texto que nós vamos falar agora aqui no Evangelho de João é sobre um testemunho. João Batista deu um testemunho de Jesus. E eu começo com uma provocação para a gente nesse sentido. Qual o testemunho que nós temos dado? Quando as pessoas chegam até a gente em dificuldade, lutando, qual é a primeira coisa que nós oferecemos a essas pessoas? Irmãos, ir ao psicólogo é lícito? É lícito. Ir a um médico é lícito? É lícito. Tentar planejar, sonhar, buscar, é lícito. Claro que tudo isso é lícito. Mas o que o cristão tem de melhor a oferecer às pessoas? Jesus Cristo. É o Evangelho. E o que eu estou testemunhando? Se você chegasse para poder falar com João Batista, quando vê Jesus no cenário, João Batista, quando compreende que o Filho do Homem veio para cumprir a sua missão, ele muda totalmente a sua pregação, o seu foco. Ele tira o foco de si, não que ele estivesse querendo foco para si mesmo. Ele tira foco da sua pregação e fala, agora vocês devem ir atrás dele. Um pouco mais à frente a gente vai ver a passagem de João Batista com os discípulos de João Batista. Ele fala, segue ele, segue Jesus, ele chegou. E hoje essa é a nossa grande mensagem. Hoje essa é a grande oferta que nós carregamos, como a Bíblia diz, que nós somos os vasos de barro que carregamos um tesouro. E que tesouro é esse? É a mensagem da cruz, meus irmãos. É a mensagem da cruz.
Essa é a grande compreensão. A Páscoa, ela fala sobre um grande libertador. Ela não é apenas sobre um Deus que ressuscitou e agora a gente contempla a ressurreição e está tudo ok. Não. Ela começa falando sobre um libertador. Mas esse libertador, ele tem toda a outorga de ser o único, grande, verdadeiro libertador de homens e mulheres. Por quê? Porque ele ressuscitou. Ele venceu para sempre. E aí, fica esse pensamento para a gente. Quando nós falamos de Jesus Cristo, qual é a mensagem? Qual é o testemunho que nós estamos dando a homens e mulheres? Quem nós estamos falando quem Ele é? O que nós estamos falando a respeito da sua obra? Repetindo o que também já foi falado aqui nessa noite. Irmãos, todas as religiões do mundo, todas, com exceção do verdadeiro cristianismo, as pessoas vão levar sacrifício aos seus deuses. Agora, o cristianismo da Bíblia, o cristianismo da cruz, é a única religião do mundo que Deus entrega um sacrifício pelos homens. E o que esse Deus entrega a si mesmo? Ele mesmo se dar em nosso benefício. Ele mesmo se dar em nosso favor. É por isso que essa mensagem ela é tão especial, ela é simples. O evangelho ele é simples, irmãos, de verdade. Mas ele é tão poderoso. Deus ele inverte toda a lógica humana. Toda a lógica humana. Porque ele pega algo assim tão simples, mas transforma em algo tão poderoso. É o que o Senhor fala, né? Que para os judeus e para os gregos, a cruz era loucura. Era loucura. E Paulo fala para a gente, a cruz é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. É quando o vertical se encontra com o horizontal. É quando o Deus desce, sabe? O Deus desce e salva. E aí a gente vê aqui as direções, por quê? Porque é uma obra, a gente vai ver nesse texto aqui, é uma obra que é para todas as culturas, para todas as raças. Não foi uma obra que paralisou no tempo, é para todos os tempos. Aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás é o que está pagando o preço do nosso pecado até hoje. É o que está nos libertando até hoje. De tão poderosa, de tão poderosa. Quantas vezes tentaram parar o Evangelho? Quantas vezes tentaram parar a Igreja de Deus na Terra? É imparável. É impossível. E todos aqueles grandes impérios, todos eles ficaram no passado. Todos os grandes homens da história estão tudo no passado. Cadê a glória deles? Acabou. É tão poderosa que o maior mal que ela tinha nos casos, tanto a luz quanto a Quem? Como relíquia. Aquele homem lá era maluco. Mas ela é tão poderosa, sabe por quê? Se Hitler se arrependesse dos seus pecados, a obra da cruz era suficiente para poder perdoá-lo. Eu sei que isso às vezes causa furor, causa indignação, mas ela é poderosa nesse ponto. Ela é poderosa nesse ponto. E aí o texto diz, estamos lá em João 1, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele poderia falar qualquer coisa. Eis aí o grande general do exército. Eis aí o grande banqueiro. Eis aí o grande curandeiro, o grande milagreiro. Mas não. Eis aí o Cordeiro de Deus. E não sei como que está na de vocês. Na minha versão, o Cordeiro está com C maiúsculo. Por quê?
ele já aponta para o sistema antigo de sacrifícios de Israel. Eis aí o Cordeiro, aquele que é o suficiente para banir de vez o sangue de todos os animais. Aquele ao qual não vai precisar ser derramado mais nenhum sangue de animal em favor de homens, em favor de mulheres. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, ele não encobre o pecado. Ele não dá um jeitinho para o pecado. Ele tira o pecado do mundo. E às vezes a gente pensa assim, mas caramba, quantas pessoas que não confiam na obra do Senhor, quantas pessoas que morrem até mesmo sem crer na obra e na pessoa do Senhor. Mas quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é para dizer o tamanho do poder desse Cristo, o tamanho do poder desse Cordeiro. Esse Cordeiro não veio apenas para os judeus, ele veio para judeus e gentios. Hoje que nós estamos aqui, 2025, cidadãos brasileiros, esse sangue é suficiente. E olha só, olha quanto tempo depois que essa nação foi se constituir como uma nação. Mas o sangue de Jesus é suficiente para poder libertar, para poder salvar brasileiros, argentinos, iraquianos, enfim, sabe, irmão, japoneses, da onde estiver, povo de qualquer tribo, raça, língua. Esse sangue, ele é suficiente. E ele continua dizendo, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. E a gente se pergunta, mas como? Se João Batista é 6 meses mais velho do que o seu primo Jesus Cristo, por que ele já existia antes dele? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. A mensagem de Jesus é uma mensagem cheia de autoridade, é porque tudo é no nome de Jesus, irmãos. Tudo é no nome de Jesus. Tudo é para a glória do nome dele. E, na verdade, por que o Evangelho é necessário que seja um culto a partir do entendimento? Uma adoração a partir do entendimento. Porque a proposta de Deus para nossas vidas não é uma proposta de domingos, de uma reunião de algumas horas no domingo. É uma proposta de vida. O Evangelho é uma mensagem revolucionadora, porque ela precisa nos revolucionar de dentro para fora e por completo. Não são algumas áreas, são todas as áreas da nossa vida. O Evangelho ele precisa ser poderoso ao ponto, sabe, de ter participação, decisão em todas as decisões que nós tomamos nos nossos dia a dia. Viver para a glória de Deus é isso, irmãos. É viver para o peso da presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. E aí ele diz, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Por quê? Por mais que eles fossem primos, o entendimento aqui é que em nenhum momento eles se encontraram. Porque João Batista foi tomado como um nazireu e foi pelo próprio Senhor e foi levado ao deserto. Nós sabemos que o ministério de João Batista era preparar caminho para aquele que vem, né? Voz que clama no deserto, endireitai as veredas daquele que está vindo. A mensagem de João Batista, ele tinha essa consciência, que ele iria apontar para alguém que viria após ele. E agora ele vai continuar dando as prerrogativas porque que Cristo era divino. E aí, Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa essa semana. A gente conseguiu conversar, acho que com mais de 100 crianças sobre o Evangelho. E a gente explicando, conversando com essa criançada, foi o que nós falamos. Olha só, sabe quando é Páscoa? Você é desobediente em casa? Quando você passa a ser obediente, isso é Páscoa. Aquilo que tinha poder sobre você, o pecado, você se tornou livre do pecado. Você pode ser obediente. A partir de Cristo, a partir da cruz, você pode ser obediente. Quando nós tínhamos hábitos de mentir, de fofocar, seja qual o hábito pecaminoso que for, nós fomos libertos. É Páscoa. É Páscoa, é libertação. Quantos de nós aqui, outrora, tivemos uma vida afastada do Senhor? Uma vida indigna, uma vida ao qual o Senhor rejeitava. E hoje nós estamos lutando, não é? A gente erra, a gente tropeça, mas nós estamos na luta. É Páscoa.
Isso tem um libertador, tem um Messias todo dia nas nossas vidas. Tem um Espírito Santo operando em nós, o poder do Espírito nos libertando todos os dias. E se conhecerem a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Se trata disso. É o poder da liberdade, do libertador. Não é liberdade para nós fazermos o que nós quisermos. É liberdade de nós podermos seguir ao nosso Senhor, de nós sermos obedientes ao nosso Senhor, de nós amarmos a cruz. A cruz de Cristo e a nossa cruz. Morrer é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? O antigo homem, a velha natureza vai morrendo junto conosco. E a velha natureza, ela se disfarçava de boa, mas nós sabemos que ela jamais é boa. E aí João diz, eu batizo com água. Isso é um símbolo daquele que está por vir. Irmãos, todo símbolo aponta para uma realidade maior. Um exemplo, imaginemos que tivesse um semáforo aqui, que precisa nesse cruzamento. A gente está vindo daqui, indo para lá. Ficou vermelho. Aquilo ali é um símbolo. É um símbolo, a gente vê ali uma luz vermelha acesa, significa o quê? Pararmos. Está apontando para uma realidade maior. Porque se nós ultrapassarmos esse símbolo, não respeitarmos esse símbolo que talvez o outro ali vai estar verde, a gente corre o risco de cometer um acidente. E a água, ela é um símbolo. Muitas vezes a gente entra em confusão. Poxa, mas fulano se batizou. Mas sim, com água. Tem um batismo aqui agora que eu não consigo fazer, denominação nenhuma faz, papa nenhum faz, nenhum pastor consegue, nenhum pastor. Esse batismo é só Jesus que batiza. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito do céu, vi o Espírito com E maiúsculo, descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você ver descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo é só Jesus Cristo. Eu não consigo fornecer o Espírito Santo para ninguém. Batizar. Agora ele consegue. Se nós recebermos ele como Senhor e Salvador da nossa vida. João Batista, como Moisés, é uma sombra daquele que viria após a ele. É por isso que hoje já nós não precisamos mais de nenhum profeta. Porque a palavra está aqui. A profecia está aqui. Nós somos profetas no sentido de que nós falamos daquilo que Jesus falou. Nós profetizamos aquilo que Jesus profetizou. Por quê? Senão a gente cai naquele problema que nós lemos lá em Êxodo. Nós falamos aquilo que o Senhor não mandou a gente falar. Pois, encerrando aqui o texto, eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. O nosso libertador. A Páscoa é sim sobre ressurreição, mas não é sobre uma história só sobre ressurreição. É uma história sobre um libertador. Aquele que veio nos libertar do poder do pecado. Aquele que veio nos libertar da morte eterna. E Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele expia os nossos pecados. Ele toma sobre ele toda a nossa condenação. Toda a nossa culpa está sobre ele. É interessante, não dizendo, que jamais trocando a palavra por uma obra de cinema, uma obra cinematográfica. Mas vocês percebem que naquele momento final no filme, quando Jesus ele diz, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, E aí ele fala, Pai, em tuas mãos está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí ali no filme vem aquele momento que tem aquele tremor de terra. Percebeu como é que muitos daquele, a grande maioria, eles sentem medo e culpa? E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Quem caminha com o Senhor caminha sem medo.
Por quê? Nós temos confiança de que Ele nos perdoou, de que Ele tomou sobre Ele os nossos pecados, de que Ele tomou sobre Ele a nossa culpa. E nós também já não nos sentimos mais culpados. E tudo que talvez venha para poder nos fazer culpados, essa é a grande mensagem da Páscoa também. Nós estamos livres disso, irmãos. Não deixa mais, talvez, outras pessoas, ou até o próprio diabo, ficar lançando culpa sobre a gente. Culpa, não. O Senhor nos perdoa. Nós temos uma obra perfeita, maravilhosa e grandiosa. Levantemos a cabeça, andemos sem medo, confessemos os nossos pecados a Ele, mas levantemos a cabeça. O povo de Deus caminha sem medo, o povo de Deus caminha sem culpa, a não ser que nós estejamos, permanecendo no pecado. Mas só que quem permanece no pecado já não é mais povo de Deus, como a Bíblia diz. Todo aquele que permanece é diferente de todo aquele que peca. Às vezes a gente tem aquela mania, o meu jeito é ser assim. Luta, irmãos, luta até o fim. Mas já tô... Luta, continua lutando. Se você está lutando, isso é um sinal de que você é um vivo espiritual. Porque o morto espiritual, ele não está nem aí para o pecado. Ele não está nem aí para o pecado, ele nem luta mais contra o pecado. Porque para ele é indiferente. Mas se nós estamos lutando, e o que é interessante é que Apocalipse 13:8 diz que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo. Irmãos, sabe quando que a nossa Páscoa foi estabelecida? Desde antes da fundação do mundo. A Páscoa é isso. É sobre um libertador. E às vezes a gente fica pensando, mas caramba, como que eu aplico essa obra na minha vida? Vamos fazer o seguinte, eu ia ler aqui, mas vamos comigo. Vamos em Filipenses. É só um versículo só. Filipenses 3. Versículo 10. E a palavra diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Isso é participar da ressurreição de Cristo. Irmãos, se a gente chegar diante de uma peça, de uma cantata, enfim, do que for, tudo é lícito e muito bonito e maravilhoso. Mas se nós estivermos ali só para poder contemplar, no sentido de que só ver, como que eu aplico isso na minha vida? Participando dos sofrimentos. Participar do poder da ressurreição de Cristo é tomar parte nos sofrimentos de Cristo. Vou ler mais uma vez. O que eu quero é conhecer Cristo. Olha só, o que eu quero é conhecer. Eu quero me relacionar com Cristo. Com qual interesse? E o poder da sua ressurreição, tomar parte nos meus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Cristo pecou, irmãos? Não. Por isso que tornou Ele, vamos dizer assim, aceitável e habilitado a cumprir as exigências de Deus. Será que a gente vai ter um dia da nossa vida que nós não pecaremos? Também não. Infelizmente. Cristo. Se nós estamos tomando parte nos seus sofrimentos, nós estaremos sendo aperfeiçoados. E eu queria, para a gente poder encerrar, ler um outro texto para vocês, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, ele diz assim, porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, o Evangelho é sempre uma decisão. E às vezes a gente fica esperando o homem nos chamar para a decisão. Se nós todos estivermos atentos, olha quantas decisões, sem precisar do homem, o Senhor já nos chamou a tomar. Olha quanta coisa o Senhor já nos comunicou a partir da sua palavra. É o que nós estávamos conversando com um grupo de irmãos ontem lá em Mato Escuro, depois de ter conversado com as crianças, ou antes, enfim, não lembro. O Evangelho é uma decisão. Nós estávamos ali, tinha na roda ali, 2 ex-viciados em bebida alcoólica e cocaína. Nós estávamos conversando sobre o caso de 3 meninas, 2 com vício em crack, cocaína e cachaça, e uma só com vício em cocaína e cachaça. Meninas novas. Inclusive uma, se o pessoal encontrasse ela, prometendo que ia dar uma coça nela. Enfim, isso daí é o retrato de como estão as coisas aí fora. E está muito feio mesmo. Está muito feio as coisas aí fora. E por que eu estou falando isso? Tinham 2 ali que tomaram a decisão. Qual decisão? De seguir a Cristo. De clamar o Senhor, o poder dele na vida dele. E foi, Leozinho, estava ouvindo a conversa, não estava, filho? Na mesa. E eles falaram, e eu preciso tomar uma deles, falou, eu preciso tomar uma decisão diária. Eu tomo uma decisão diária. Aí falando a respeito de um outro amigo. Não, quando o bicho pega, eu não aguento e vou. Aí eles falam, os outros 2 falando, o bicho também pega pra gente. Eu não vou. Eu tenho a decisão de ir e tenho a decisão de não ir, não vou. E sabe o que é interessante? O que ambos falaram? Sabe qual é a grande chama que nos afasta? A cruz. O Senhor Jesus Cristo. Eles falam, eu não vou porque eu tenho outra proposta para a minha vida. Eu não vou mais me entregar a isso porque hoje eu tenho uma outra mensagem. Eu tenho um outro deleite. Eu tenho sofrimento, as aflições, as lutas, as minhas dores, os meus choros. Mas hoje eu tenho um sentido. Hoje eu tenho um preenchimento. Hoje eu sei para onde que eu estou indo. Hoje eu sei o que eu quero. Hoje eu sei qual é o meu objetivo de vida. E é uma decisão diária. Diária. Seguir a Cristo é uma decisão diária. Diária, meus irmãos, diária. E encerrando nossa mensagem hoje, encerrando o nosso culto hoje, ainda falando sobre o filme. Estava conversando com o Leozinho e falando, filho, o mesmo sangue que nos salva, nos condena. E aí, veio logo aquela passagem de Pilatos. Pilatos chega, estou aqui lavando as minhas mãos do sangue desse homem, porque eu não encontrei nele culpa nenhuma. E o sangue dele está sobre vocês. E o povo gritou, que o sangue dele esteja sobre as nossas cabeças e dos nossos filhos. E é justamente isso. Aquele sangue que foi derramado naquele madeiro não foi em vão. Aquele sangue, aquela obra, ela está libertando os que creem. Mas ela está condenando aqueles que não creem. Por quê? Porque esse sangue é precioso, irmãos. É precioso demais para nós escarnecermos desse sangue. Para nós trocarmos esse sangue por outra coisa. Então a mensagem de Páscoa é uma mensagem sobre libertação. Libertação do pecado. E nós não conseguiremos ser livres se não for através da verdade. Toda outra ilusão. Quem nos liberta de forma verdadeira, definitiva e eterna é Jesus Cristo. Somente Ele, não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida. E se você quer agradecer comigo a este libertador, se ele já é o libertador da sua vida, e se hoje você quiser que ele seja
o libertador da sua vida, se você receber essa mensagem com toda a verdade, se põe de pé no seu lugar agora, em nome de Jesus Cristo.